Somos servos do Deus Altíssimo. Este é o estudo de número 705 aqui do nosso canal Jabó, que vamos orar. E você é muito, mas é muito bem-vindo aqui a mais um estudo. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E como servos do Deus Altíssimo, nós estamos livres da lei do pecado, estamos livres do domínio do pecado e nós devemos viver sob o senhorio do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso tema, vivendo como servos de Deus. O nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, que diz: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Servos é justamente aquele que obedece ou serve alguém. A Bíblia fala sobre dois senhores e Jesus nos ensina que não tem como servirmos a dois senhores. Lucas capítulo 16, verso 13. Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como agradarmos a dois senhores. O nosso Jesus nos ensina: ou agradamos a um e ao mesmo tempo que agradamos a um, desagradamos o outro. Josué, ele falou para o povo de Israel que deveriam escolher a quem queriam servir. Servos é justamente o quê? Aquele que serve alguém, aquele que obedece a alguém. Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé o Senhor, escolhei agora quem quereis servir, se as divindades as quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que Josué está trazendo para nós. Nós temos a opção de escolher a quem nós queremos servir. E antes de nós aceitarmos a Jesus, de queremos servir a Jesus, de estarmos sobre o senhorio de Jesus, nós éramos servos do pecado, nós éramos escravos do pecado. Romanos capítulo 6, verso 6, Paulo fala: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Por isso que nós vivemos numa guerra entre a carne e entre o espírito, mas o nosso corpo não está mais escravizado pelo pecado. Quando nós éramos servos do pecado, escravos do pecado, nós fazíamos o que agradava somente a nós mesmos, porque nós éramos dominados pelo pecado. Tito capítulo 3, verso 3, porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Olha que interessante o que fala agora. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Olha as nossas qualidades de quando éramos dominados pelo pecado. Nós éramos insensatos, ou seja, nós não usávamos de bom senso, não usávamos a razão. Num ditado popular diz que nós éramos desmiolados, mas também lembra que o versículo fala que vivíamos iludidos, ou seja, está falando que vivíamos de ilusões e dominados pelas ilusões. E quando fala que nós estávamos escravizados por toda espécie de paixões, olha, não era só de paixões não, e também de prazeres. O que Paulo está falando? Que nós estávamos sujeitados, nós estávamos subjugados às nossas paixões,
paixões, aos nossos prazeres, como o rei Salomão fala, estávamos correndo o tempo todo atrás do vento, mas ao invés de nós querermos fazer a vontade da carne, porque nós sabemos que acontecerá para aqueles que vivem somente para agradar ao Deus deste século, a si próprio, e não é coisa boa. É muito importante você entender isso. O pecado, o diabo, as paixões deste mundo escravizam sem dó nem piedade, mas quando estamos como servos do Senhor, sob o senhorio do Senhor, estamos vivendo sob o senhorio de um Deus misericordioso, um Deus amoroso, mas também um Deus de justiça. E Josué, ele falou para os israelitas que eles deveriam escolher. Vamos ver a primeira parte desse versículo. Josué capítulo 24, verso 15, a parte A fala: porém, se não vos parece bem servir a Yahvé o Senhor, escolhei agora quem quereis servir. Então nós vemos nesse versículo que nós temos opção, assim como Josué estava dando a opção de escolha para os israelitas. E é muito interessante nós fazermos a escolha que Josué fez, que a família de Josué fez, que é o término desse versículo, que ele fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta foi a decisão de Josué, esta foi a escolha de Josué e da família dele. E você, qual tem sido a tua escolha? Paulo, ele escolheu servir a Deus, ele escolheu ser servo do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 1, nós vemos Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quando nós falamos em servos, no tempo antigo, nós lembramos logo de escravos, e muitos versículos da Bíblia falam sobre sermos escravo de Deus, no sentido de pertencer ao Senhor, de servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 22, contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O termo escravo de Deus, escravo de Cristo, não é para diminuir o homem, não, é para mostrar que o homem, ele é propriedade exclusiva de Deus, ele vive sob a proteção de Deus, ele vive sob o senhorio de Deus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 22, Paulo fala: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Quando ele aceita Jesus, ele passa a ser escravo de Cristo, mas no sentido de estar sob o senhorio de Cristo. São duas opções: ou eu estou sob o senhorio de Cristo, ou eu estou sob o senhorio do adversário, sob o domínio do pecado. Nós somos servos de Cristo, e como servos de Cristo nós devemos viver para agradar a Ele, para a glória do nome dEle. Paulo fala em Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Como servos do Senhor, nós devemos ter uma vida dedicada. Nós devemos querer, acima de tudo, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Efésios capítulo 6, verso 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. As pessoas conseguem enganar umas às outras, mas quando nós
nós temos um coração dedicado ao Senhor, nós conseguimos fazer a vontade de Deus, porque nós queremos que a vontade de Deus seja a nossa vontade, ou que a nossa vontade esteja alinhada à vontade de Deus. Como servos do Senhor, nós precisamos entender que nós estamos sob o senhorio de Cristo, onde Ele é o Senhor e nós somos servos, Ele é o Senhor e nós pertencemos a Ele. Colossenses 3:24, Paulo fala: conscientes de que recebereis no Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estáis servindo. Então servir ao Senhor é coisa gloriosa, é privilégio, é oportunidade que o Senhor deu a todos os seres humanos. Mas como servos de Cristo, nós devemos servir somente ao Senhor. Jesus, ele declarou isso, sabe para quem? Para Satanás, quando Satanás foi tentar ele no deserto. Mateus capítulo 4, verso 10, olha o que Jesus disse. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, voltando ao começo do nosso estudo, não dá para servir a dois senhores. A Bíblia ela nos mostra que muitos personagens, mesmo sendo filhos do Deus Altíssimo, eles tinham essa consciência de quem eles estavam servindo, eles tinham a consciência que estavam vivendo sob o senhorio do Senhor. Vamos falar, por exemplo, de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 1. É o irmão de Jesus que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Olha que tremendo, Tiago, ele tinha orgulho de quem ele era. Porque ele ser servo de Cristo não significava que ele tinha deixado de ser filho de Deus, ao contrário. Vamos ver Pedro. Pedro também se declara servo, segundo Pedro capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ele ainda fala que não só servo, escravo, porque tanto o escravo serve como o servo também serve. João, ele também se declara servo. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Olha que maravilhoso! O Apocalipse é o livro da revelação. E que João diz? Que ele também é servo. E esta revelação que Jesus deixou, sabe, foi para quem? Para nós que somos os servos do Senhor. Judas também se declara servo, não é o Judas, o traidor, aqueles cariotes, não. É o outro Judas, Judas capítulo 1, verso 1, ou Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Jesus Cristo. Eles tinham prazer em saber que eles estavam a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e estavam vivendo sob o senhorio do nosso Senhor. Eu não posso deixar de falar de Paulo, não é verdade? Paulo e Timóteo também servos do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 1, olha que tremendo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. A saudação de Paulo, ele sempre se apresentava como servo, como apóstolo, mas aquele homem que estava vivendo para agradar ao Senhor, aquele homem que tinha prazer em servir ao Senhor. Vamos observar um pouquinho no Antigo Testamento, homens de Deus que serviam ao Senhor e entendiam que estavam vivendo sob o senhorio do Senhor. Vamos começar com os patriarcas.
Lembra quais são eles? Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo capítulo 32, verso 13. Recorda-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, que é Jacó, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei a vossos filhos para que a possuam para sempre. Então Moisés está trazendo ao Senhor, falando para o Senhor se lembrar dos servos dele, dos patriarcas. Mas já que falamos em Moisés, vamos ver Moisés? Números capítulo 12, verso 7. Só que é o próprio Deus testemunhando para Arão e Miriam que Moisés era servo dele. Vamos conferir então? Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Olha que testemunho lindo que Deus deu sobre Moisés. Além de chamar Moisés de meu servo, ainda chamou Moisés o mais fiel dos servos. Que nós possamos também ser reconhecidos como fiéis, como pessoas que servem ao Senhor com coração sincero. Davi, ele também foi tido como servo de Deus. Salmo 89, verso 19 ao verso 21. Outrora em visão falaste assim aos teus fiéis: dei meu apoio a um herói, do meio do povo exaltei um escolhido, encontrei Davi, meu servo, ungi-o com meu óleo santo, a minha mão o susterá e o meu braço será a sua força. É muito importante nós entendermos que quando o Senhor chama os seus de servo, Ele está chamando os seus fiéis, as pessoas que amavam a Ele, as pessoas que serviam a Ele. Mas a Bíblia ela também traz que existem pessoas que estão a serviço de Deus e Deus fala que são servos dele. Por quê? Porque estão a serviço dele. Lembra do rei Nabucodonosor? Vamos conferir? Jeremias capítulo 27, verso 6. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam. E Nabucodonosor foi usado pelo Senhor para disciplinar o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, levando-os ao cativeiro da Babilônia. Aquele reino do sul foi disciplinado através do Senhor, usando ao rei da Babilônia, ao rei Nabucodonosor. Você lembra que todos os versículos que nós lemos, nós falamos sobre pessoas que serviram ao Senhor, que estavam a serviço do Senhor e eram servos do Senhor? Só que tem um versículo maravilhoso que eu quero trazer neste momento: o universo serve ao Senhor. Salmo 119, verso 90 e verso 91. Tua fidelidade dura de geração em geração, estabeleceste a terra e ela permanece, por tuas decisões permanecem até hoje, pois o universo está a teu serviço. Este é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, soberano, o Criador dos céus e da terra. Este é a quem nós escolhemos estar vivendo sob o senhorio. E o nosso Senhor Jesus, Ele estava a serviço do Deus Pai, e o nosso Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo de servo. Vamos ver Paulo falando em Filipenses, capítulo 2, verso 7 e verso 8. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até
até a morte e morte de cruz. O nosso Jesus, ele deixou o trono de glória, ele assumiu essa forma de homem, ele se colocou numa posição de servo diante de Deus e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o Senhor ainda nos fala em Marcos capítulo 10, verso 44 e verso 45, olha como precisamos pensar neste versículo: e quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos, porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que interessante! E quando o apóstolo Pedro, no nosso texto base, ele mostrou que nós não estamos mais no domínio do pecado, sob o domínio do pecado, como escravos do pecado, servindo o pecado. Agora nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, nós fomos resgatados, estamos agora para viver em obediência ao nosso Senhor. Somos propriedade do Senhor, a nossa liberdade está justamente nisso, em viver sob o senhorio do Senhor Jesus. É um privilégio estarmos a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então a figura de escravo, a figura de servo só nos chama a atenção em relação à obediência e a estarmos a trabalho, a serviço do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É um privilégio, você não concorda? Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante para a tua vida, comente o nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like e caso você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.